Meu nome é André Sena, eu sou educador físico, sou sócio proprietário do Centro de Treinamento Equipe 3. O Equipe 3 tem um método que a gente vem trabalhando já faz uns 10 anos, que a gente desenvolve um treinamento que a gente gosta de chamar de treinamento integrado, e a gente usa uma ferramenta na maioria dos treinos, que é uma expertise que a gente vem treinando também há uns 10, 12 anos, que é o Kettlebell. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta para vocês. O nosso centro de treinamento fica na Ademar de Barros, na Avenida Ademar de Barros, 1705, no Jardim Maringá, aqui em São José dos Campos. E eu convido todo mundo aí passar para conhecer o nosso centro de treinamento, curtir e seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é equipe3_, né, que é só procurar por Centro de Treinamento Equipe 3. E lembrando que essa atividade é uma realização da AFAC com a Prefeitura de São José dos Campos. Obrigado, valeu! Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Olá, bom dia. Eu sou o André Sena, educador físico e sócio proprietário do Centro de Treinamento Equipe 3. Como a gente está aqui num ambiente controlado, eu estou sem a máscara e hoje é o seguinte, eu fui convidado para falar, escolhi o tema para falar sobre essa ferramenta de treinamento que é o Kettlebell. Eu vou falar um pouquinho da história, eu vou falar um pouquinho dos benefícios de se treinar com o Kettlebell, do conceito de se treinar com o Kettlebell. E vou demonstrar os exercícios e vou fazer um treino para demonstração de como que o Kettlebell pode ser usado. O Kettlebell, vou pegar aqui para vocês verem, o Kettlebell é uma ferramenta, é uma bola de ferro
literalmente, com uma alça, e a variação do peso do querobel vai indo de 4 em 4 quilos. O querobel é o seguinte, é uma ferramenta russa. Ela era usada, os primeiros relatos do querobel mais aceitados assim, são da Rússia, por volta de 1700. E o querobel era só o contrapeso de balança, de feira, né? O pessoal pesando grãos e outros produtos, o querobel era o contrapeso da balança para se pesar esses produtos. No final das feiras, os relatos são de que as pessoas, para demonstrar força, eles faziam alguns exercícios, criavam exercícios com o querobel. Eles balançavam o querobel, eles colocavam o querobel em cima da cabeça, só para uma demonstração de força. E essa é a história mais aceitada e mais antiga do querobel. A primeira vez que a palavra querobel apareceu no dicionário russo foi em 1704. Então, a gente está falando de uma ferramenta bem antiga, né, e que vem sendo usada na Rússia, e então eu vou falar depois como que ela migrou aí para outros países, mas é uma ferramenta bem antiga, que era simplesmente um contrapeso de balança. Nessa época, a palavra em russo, homem querobel, era sinônimo de força, de uma pessoa com força, né, de tão atrelado que era o usar querobel com a capacidade de força, que para eles é uma coisa muito importante, né, a pessoa ter força. Essa é a história mais antiga. O querobel foi só em 98, no final da década de 90, começo dos anos 2000, que um russo que chama Pavel Tsolini, o Pavel introduziu a ferramenta, tanto a ferramenta querobel, como introduziu um método para treinar com o querobel nos Estados Unidos. Esse russo, ele levou a ferramenta, apresentou, os relatos são de que ele apresentou primeiro para as Forças Armadas Americanas, e junto com a ferramenta, ele introduziu uma forma de se treinar com o querobel, né? Qual que é o método para se usar, para se treinar, quais são os exercícios e a forma de se utilizar o querobel. Então, ele criou uma escola de força. Primeiro se chamou RKC, que era Russian Kettlebell Challenge. Ficou por um ano com esse formato, com esse nome. Depois, por conta de mudanças de direção, ele acabou migrando e criando uma outra escola que chama Strong First. E também, com esse mesmo método, uma escola continua, na verdade existem as duas. Mas só para relatar um pouco do que é o querobel e como que ele é utilizado. Essa escola de força tem um método para ser praticado e treinado. Então, essa escola foi treinando treinadores primeiro nos Estados Unidos e aí foi migrando para o Brasil e espalhando pelo mundo. Eu e os meus sócios da Equipe 3, a gente usa e treina o querobel desde 2010, 11, foi quando a gente começou a usar. Eu conheci o querobel primeiro na Austrália em 2009, quando eu estudava para fazer uma especialização lá. Então, assim, já faz um bom tempo que a gente vem usando essa ferramenta. E isso é parte importante do nosso método de treino na Equipe 3. Eu vou falar para vocês, então, qual que é a diferença e por que o querobel tem benefícios diferentes e por que a gente escolheu usar o querobel como ferramenta de treino no lugar de outras ferramentas como uma ferramenta principal de treino. O querobel é o seguinte, a maioria dos exercícios que são feitos com o querobel são feitos de forma unilateral. Você usa o lado direito, você usa o lado esquerdo. Essa diferença de usar o lado direito e o lado esquerdo para se fazer exercícios, vou demonstrar para vocês entenderem simplesmente como um exemplo. Você posicionou o querobel do lado direito, você posicionou o querobel do lado esquerdo. Utilizando o corpo do lado direito e do lado esquerdo, você vai equilibrando possíveis assimetrias que é natural do ser humano da gente ter, porque ou a gente é destro ou a gente é canhoto. Então, naturalmente e instintivamente, a gente acaba usando mais o lado dominante, se você é destro, do que o seu outro lado. Então, os exercícios do querobel, por serem unilaterais, acabam criando essa assimetria, reequilibrando essas forças e estímulos musculares. Então, isso é muito positivo
ter esse reequilíbrio muscular. Isso é bem bacana. Um outro benefício do kettlebell que é legal de falar, o kettlebell, a gente, como eu demonstrei, a gente posiciona o kettlebell, a gente pode colocar o kettlebell acima da cabeça, a gente pode fazer vários movimentos específicos com ele. Então, esse controle de se usar o kettlebell, de balançar o kettlebell, como a gente usa em vários exercícios, essa variação de movimento que a gente cria, fora trabalhar a força de uma forma dinâmica, também trabalha a parte de coordenação, estimula bastante o sistema vestibular, que é o nosso sistema de localização, onde é que a gente se encontra no espaço. Então, fora o desenvolvimento da força física, tem essa parte de desenvolvimento de coordenação, de habilidades, né, de manusear o kettlebell e do sistema vestibular, que são bem particulares por conta da forma que o kettlebell é movimentado. Então, isso é bem positivo, isso é bem legal. Uma outra diferença que é legal citar, e assim, eu falo isso, que não existe em nenhum momento nada contra nenhum método, absolutamente. É só uma comparação. Num equipamento de musculação, por exemplo, quando você senta numa máquina e você faz força num determinado padrão, então a máquina, porque tem cabo, porque ela tem polia, a máquina, a única coisa que você precisa fazer, basicamente, é exercer uma força. Né? Você põe força e aquele movimento é guiado, porque tem um cabo, porque tá travado. Então você só precisa executar uma força. De novo, não tem nada falando contra a musculação, não é nada disso nesse sentido, é só para exemplificar mesmo. No caso do kettlebell, você tem que controlar a trajetória da ferramenta. Quando você tem que controlar a trajetória da ferramenta, você tem que trabalhar uma musculatura estabilizadora. Então, esse controle dessa musculatura estabilizadora é muito positivo, por conta de que essa musculatura, vamos pensar aqui numa parte do corpo, na região do lombar, por exemplo. Quando você está balançando o kettlebell e está usando ele e tendo que controlar a trajetória, você está fazendo essa musculatura ser ativada. E pensando, por exemplo, o exemplo da coluna lombar, causa uma ativação dessa musculatura que trava essa região para você evitar qualquer tipo de lesão. Então, estimular a musculatura estabilizadora é sempre positivo. Então, e por conta de você ter que controlar a trajetória do kettlebell, você sempre vai ter essa ativação, independente do movimento que você fizer. Então, esse é um outro ponto bem bacana. Uma coisa que é legal falar e citar sobre o kettlebell também é que, por conta do jeito que ele é utilizado, do método, da ferramenta, o kettlebell queima muita caloria. Então, com a pessoa que está pensando num processo de estou precisando reduzir o peso e como também ativação e desenvolvimento cardiovascular, o kettlebell queima mais ou menos umas 20 calorias por minuto. E o que comparando às vezes com outros métodos, você precisaria, por exemplo, sair para correr, ou sair para pedalar, ou para fazer alguma outra atividade com essa característica, que você precisaria sair e se locomover, a gente consegue fazer isso no mesmo lugar, usando o kettlebell. Então, esse ganho esse gasto calórico super alto, que pode ser, a gente pode desenvolver um treino usando o kettlebell para criar esse gasto calórico super alto, com um curto período de tempo, e quando eu falo isso, óbvio que assim eu vou estar falando sempre assim, no sentido de que a pessoa está totalmente apta a treinar, tem a liberação do médico e está bem para poder fazer o treinamento. A gente consegue colocar a pessoa num estado que o termo é EPOC, que na prática o EPOC quer dizer Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, que é, na prática, e simplificando, assim, você treina de uma forma intensa por um período curto e o seu corpo, pós os exercícios, vai estar gastando gordura por um período pós-treino, que aí os relatos variam um pouco, mas vamos falar de uma forma simples, por 24 horas você pode, inclusive, estar gastando gordura por conta do esforço que você teve com esse treino. Então, a ferramenta, o kettlebell, pelo formato dos treinos, consegue colocar a pessoa nesse estado bem rápido e de uma forma segura. Esse é um benefício bem legal.
outro que é bem importante falar, que eu acho bacana falar, é o seguinte: o kettlebell desenvolve muito a parte cardiovascular por conta da forma que a gente utiliza ele, né? Então, assim, necessariamente você pode se desenvolver, melhorar sua parte cardiovascular, né? Sem precisar, por exemplo, sair para correr. Você pode estar se desenvolvendo também essa parte cardiovascular, não só se fortalecendo, mas você pode melhorar sua parte cardiovascular usando o kettlebell. Então, isso é bem particular, porque poucas ou quase nenhuma ferramenta consegue causar esse efeito em pouco tempo no mesmo lugar, basicamente fazendo exercícios num metro quadrado. Então, isso é bem positivo, isso é bem bacana. E um exemplo, só para simplificar, para exemplificar, aliás, desculpa, e assim, também só para colocar como exemplo. A pessoa, por alguma razão qualquer, não está podendo fazer a corrida, que é uma atividade que ela gosta, porque, de repente, ela está com uma lesão no tornozelo, está reabilitando o joelho, ou alguma coisa nesse sentido. E não está podendo ter o impacto da corrida. A gente já tem, né, de novo, anos usando o kettlebell, a gente tem muita experiência e vários casos nesse sentido. Com o kettlebell, você consegue estar se desenvolvendo e mantendo sua parte cardiovascular sem ter o impacto da corrida. De novo, correr é bom, é muito legal, absolutamente nada contra a corrida, muito pelo contrário. O kettlebell é uma ferramenta, aqui a gente está no parque, né, as pessoas saem para correr no parque, o kettlebell é uma ferramenta que é associado com a corrida, assim como a bicicleta e outras atividades físicas, tem um benefício super positivo. No caso da corrida, a corrida é uma sucessão de saltos, né? A gente sempre está tirando um pé do chão. E uma parte importante da corrida é que você tem que se impulsionar e você vai aterrissar com o outro pé. Vou demonstrar para vocês aqui rapidamente. Um dos movimentos básicos e clássicos do kettlebell, que é o swing, esse movimento que eu fiz, só como exemplo, tem muita ativação da musculatura do glúteo, quadríceps, tem ativação da musculatura aqui do centro do corpo. O que impulsiona o corpo para sair para a corrida, também, em grande parte, quando estimulado da forma correta, é o glúteo. E quando você aterriza, você também tem que absorver o impacto com perna, com a musculatura do centro do corpo e com o glúteo. Por conta do formato e do modo que a gente balança o kettlebell, a gente vai estar sempre estimulando essa musculatura, glúteo, perna, estabilizadores, musculatura aqui do centro do corpo. Então, associado com a corrida, o treino com o kettlebell pode ajudar você a correr melhor e de forma mais segura, que essa é a parte talvez das mais importantes, fazer a atividade com segurança, né? Prevenir lesão. Então, essa fase do kettlebell, que é quando ele desce, que é uma fase bem importante, que é a desaceleração, esse controle e vivenciar essa prática, tem muito benefício que a gente transfere para a corrida, por exemplo, como a gente transfere para a atividade esportiva em geral. Né? Pode ser o futebol, pode ser a corrida, como pode ser a bicicleta. Então, o kettlebell associado com a prática esportiva, qualquer que seja, e aí é o nosso papel de professor de orientar e treinar as pessoas de uma forma adequada para fazer a atividade dela específica melhor, evita lesão e ajuda na performance. Isso é bem, bem bacana. Outro benefício legal do kettlebell é o seguinte: quando a gente está usando o kettlebell, que posiciona ele, e isso a gente pode estar fazendo de várias formas, colocando em cima da cabeça, posicionando, fazendo um movimento de afundo. O kettlebell, como vocês podem ver, ele me puxa para fora, né? Se eu não estou ativo e com a musculatura ativa, o centro de gravidade me colocando para fora me estimula também, como eu falei nos outros um pouco mais cedo, estimula essa musculatura estabilizadora para eu ficar ereto, firme numa posição que é a correta. Então, esse centro de gravidade me puxando, que é diferente de outras ferramentas, é muito positivo para trazer esse benefício também. Legal? Outro benefício que é bem importante falar, que também é muito particular e que no kettlebell é fácil de se praticar e treinar, que, de novo, transfere a realidade, transfere o treino e o benefício do treino para a vida esportiva e para a nossa vida do dia a dia, que é se treinar
que a gente chama de força explosiva. Então, assim, no esporte, se a pessoa vai correr para jogar bola, para fazer um basquete que seja, ou algum outro esporte, geralmente, na grande maioria dos casos, o movimento esportivo e inclusive do dia a dia é um movimento explosivo. Ninguém muda de direção jogando bola devagar e lentamente. Do mesmo jeito, vou usar isso aqui de exemplo. Exemplo simples para a vida, para o dia a dia. Estou eu sentado aqui. No dia a dia, às vezes a gente nem percebe isso, mas ninguém vai levantar da cadeira nessa velocidade. A não ser que você tiver com alguma coisa, algum problema reabilitante de alguma coisa, mas isso é outra história. Geralmente, a gente vai fazer um movimento que já é explosivo, já tem uma velocidade, inclusive para sair daqui, né? O kettlebell treina o tempo inteiro, na grande maioria dos casos, esse movimento explosivo. Que essa é a ideia do exercício, que é fazer um movimento com velocidade. Com velocidade. Então, esse treinar a força explosiva transfere essa capacidade para a vida do dia a dia, também para a vida esportiva, para a atividade esportiva que a pessoa possa vir a fazer, seja futebol, correr, qualquer uma delas. A gente precisa mais desse estímulo de força explosiva. Então, esse é um benefício muito interessante. Um outro benefício que eu queria falar é que o kettlebell usa muito a força de pegada. Na nossa vida, de uma forma ou de outra, para várias situações da vida, a gente sempre está pegando e carregando coisas. Então, ter esse estímulo de pegada, e de ter força de pegada, também é um estímulo que a gente acaba usando e transferindo para a vida do dia a dia, de uma forma ou de outra. Então, isso também é bem bacana. E um dos que eu mais gosto sobre o kettlebell é que o kettlebell é uma academia inteira numa única ferramenta. É a versatilidade de se usar o kettlebell. A gente consegue, com ele, se for pensar numa academia, e assim, de novo, eu só estou usando como exemplo, é só para exemplificar, todos os estímulos que você pode vir a ter dentro de uma academia, a grande maioria, pensando em músculos isolados, pensando em desenvolvimento da parte cardiovascular, pensando inclusive na flexibilidade, no trabalho de flexibilidade, de mobilidade, tudo isso a gente consegue fazer usando o kettlebell. E, inclusive, num pequeno espaço, né, que a gente tem. Então, essa parte de ter essa versatilidade da ferramenta é muito legal, porque a gente consegue treinar com poucas peças, né? O kettlebell, aqui um exemplo para vocês. Esse kettlebell que eu trouxe um de 16 quilos e eu trouxe um de 12 quilos. Com essa ferramenta, a gente consegue introduzir o método para qualquer pessoa, literalmente, sempre respeitando a individualidade de cada um, mas a gente consegue fazer com que a pessoa se prepare para estar apta a fazer uma atividade esportiva melhor, assim como para melhorar a capacidade para a vida, capacidade cardiovascular, desenvolver mais força, ter mais mobilidade, que tudo isso é benefício para qualquer pessoa, a gente consegue com duas peças, 2 kettlebells, por exemplo. Então, essa versatilidade é muito legal, muito importante. E uma coisa que é super importante falar é que o kettlebell integra o corpo. O corpo vai sempre funcionar como uma unidade, né? Não é um músculo sozinho fazendo força. A gente vai estar sempre usando o corpo de uma forma integrada, que é como a gente vive, né? Qualquer movimento que a gente for fazer, se você vai andar, se você vai agachar para sentar numa cadeira, se você vai abaixar para pegar alguma coisa, tudo isso demanda o corpo fazer força de uma forma integrada. Teriam vários outros benefícios, mas eu vou parar por esse. Eu vou falar rapidamente sobre o conceito do kettlebell, do método. O método que a gente usa é o hardstyle, que é um método de treinar o kettlebell. O que acontece? Esse método tem 2 coisas importantes, que é a super rigidez. O que isso quer dizer? Bem simples. Super rigidez é a ideia de que o corpo todo faz força para executar uma tarefa. É a capacidade de contrair o corpo todo e relaxar o corpo todo. Então, quando eu vou executar o swing, que é esse movimento,
o corpo todo vai fazer força. Eu quero que minha perna faça força, meu glúteo, abdômen, força de pegada, é tudo fazendo força no mesmo momento. E relaxando no momento seguinte. E o segundo conceito que é legal falar, que é importante, que é sobre a respiração forçada. A gente faz uma respiração que na arte marcial, karatê e outras usa muito, que é o fazer essa respiração forçada, a boca um pouco fechada e fazendo esse barulho, um pouco estranho no começo, mas depois acostuma, causa compressão interna, protege a coluna. Então, simplesmente e basicamente é isso. O corpo todo fazendo força de uma vez, não é uma parte só, e relaxando, e a respiração forçada, para causar compressão interna, como um cinturão protegendo a coluna lombar. Eu vou mostrar para vocês os exercícios, vou mostrar 6 exercícios para vocês verem, que são os básicos do kettlebell. Então é o seguinte, um exercício a gente vai fazer com as 2 mãos, que é o primeiro que a gente ensina, que é fazer o movimento do swing. Posicionou, a postura correta, que a gente ensina isso no passo a passo, o kettlebell é balançado no meio da perna. Esse é o swing. O swing pode ser feito unilateralmente, com o braço direito, como com o braço esquerdo. Outro movimento é o movimento do clean, que é posicionar o kettlebell para talvez transferir para outros exercícios. Então, o clean, posicionou, lado direito, vamos trocar lado esquerdo. Segundo exercício. Terceiro, a gente vai colocar o kettlebell em cima da cabeça, que é o militar press. Dessa posição, corpo todo fazendo força, inclusive a mão que não está com o kettlebell. Posiciona o kettlebell acima da cabeça e com controle traz ele de volta. Traz ele de volta. Lado direito. Lado esquerdo. Legal? Então, foram 3. Um outro exercício importante é o posicionou, clean, o agachamento profundo. Agachou, o corpo todo faz força, subiu. Fazer uma com o lado esquerdo, para ficar igual. Agachou, força, desceu até embaixo, subiu, fazendo força, voltou. Vou fazer um que é colocando o kettlebell acima da cabeça também, que chama snatch, que usa o balanço, posiciona o kettlebell em cima da cabeça. Então, o movimento é esse aqui. Puxou. Esse exercício específico aqui é um exercício que se usa como prova física. Não tenho certeza se é Mariners ou alguma força americana usa isso como prova de proficiência para os soldados dessa tropa. E o último exercício que eu vou demonstrar é um exercício que um dos benefícios de usar o kettlebell, que é importante falar, é que a gente na vida a gente se movimenta em todas as direções. Ninguém anda e se movimenta só para frente, vira. A nossa vida é livre, com movimentos em vários sentidos. Só que às vezes o treino fica travado num único plano de movimento. Então, assim, para ter uma vida mais saudável, é importante que o treino tenha essa característica de movimento, em direções diferentes. Então, eu vou demonstrar um exercício que chama Get Up, que começa saindo do chão, que é um exercício de você... Tudo isso é ensinado no passo a passo, sem pressa, na individualidade de cada um. Que é tirar o kettlebell, posicionar o kettlebell, e subindo com o kettlebell. Cada fase desse exercício, para mim, que sou professor e que trabalho com isso há um bom tempo, assim como os meus sócios, isso para a gente é uma forma de avaliar mobilidade, estabilidade, as capacidades da pessoa que está realizando, se a gente está precisando mexer em alguma parte específica ou não. Então, cada parte desse exercício
como vocês estão vendo, eu estou mudando de posição e mudando de direção. Então, essas variações de que o meu quadril está mexendo mais para um lado, tem uma rotação, essas variações, o meu braço está estendido, o outro está posicionado no chão, essas tem que ter um controle do ombro, da escápula, faz força com uma região específica, usa um outro músculo como motor para sair do chão. Essas ativações, quando ensinadas de forma correta, a gente consegue reequilibrar o corpo e causar simetria, o que é positivo para o corpo. De novo, como eu já falei, a gente é destro, é canhoto. Então, assim, é importante ajudar o corpo a voltar a ter simetria, no sentido não é simétrico da estética, é de ter força de um lado, ter força do outro, ter esse controle no corpo todo. Então, isso é bem positivo. Agora é o seguinte, já falei, já demonstrei, agora eu vou treinar um pouquinho para vocês verem como que é o método, como que é a ferramenta. De uma forma bem simples. Eu vou escolher aqui alguns exercícios. Vou pegar 5 exercícios dos 6 que eu mostrei. Vou fazer algumas vezes esses exercícios sem colocar o kettlebell no chão. E aí eu vou trocar de lado. Então vou fazer, como eu disse, a importância de fazer com o lado direito, vou trocar, vou fazer com o lado esquerdo. Então eu vou fazendo e a gente vai conversando. Vou começar fazendo o swing unilateral. Vou fazer 3 repetições. Respiração forçada. 2, 3. O clean. 1, 2, 3. Militar press. 1, 2, 3. Do militar press, eu vou fazer o snatch 3 vezes. 1, 2, 3. Vou trazer para a posição do hack e vou agachar. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a transição para o outro lado. De novo, ó lá. Swing. 1, 2, 3. Posicionar no clean. 1, 2, 3. Militar press, colocar acima da cabeça. 1, 2, 3. Agora a gente faz o snatch. 1, 2, 3. Trazendo para a posição do hack. Vamos agachar 3 vezes. 1, 2 e 3. Voltar ele para o chão. Então, assim, eu treino com o kettlebell há bastante tempo. Esse kettlebell tem 16 quilos. A gente, se eu fosse contar em tempo, levou talvez alguns minuto e pouco, talvez. É o suficiente para eu, de novo, me fortalecer, várias regiões do corpo. Eu agachei, perna glútea estabiliza, eu empurrei, tem o trabalho de ombro e trazer com o dorsal. Então eu fiz basicamente um esforço para o corpo inteiro, só que a grande diferença é que a minha frequência cardíaca vai indo junto, né? Então, essa associação de que na mesma ferramenta, no mesmo método, no mesmo momento, você se desenvolve força, mobilidade e desenvolve a parte cardiovascular, isso é extremamente positivo, porque a gente está fazendo tudo dentro de um mesmo momento, né? Exemplo que eu quero dar é o seguinte, por exemplo, estou sem tempo, não consigo correr, ou, por exemplo, fazer uma série na academia, e depois eu preciso de um tempo para poder sair e correr, para desenvolver minha parte cardiovascular. Um dos benefícios, e por isso que a gente usa o kettlebell um bom tempo, é que a gente está fazendo isso no mesmo momento, né? Então, essa parte de se estimular no mesmo momento de treino, pensando que é o seguinte, vamos ser bem realistas, um dos maiores problemas que a gente tem na vida hoje em dia é o tempo.
Às vezes a gente tem 40 minutos para treinar 2 vezes na semana, ou às vezes a gente tem 30 minutos, ou às vezes tem 2 horas na semana. Então, assim, o que é precioso hoje em dia para todo mundo é o tempo. Com a ferramenta, treinando da forma adequada, aprendendo isso da forma adequada, você vai ter, em pouco tempo, o benefício de se treinar força, mobilidade, potência, que eu falei sobre a força explosiva, que é super importante, mais a parte cardiovascular, treinando com uma ferramenta, ou poucas, né? Dentro de um espaço que não precisa ser grande. Dentro do Equipe 3, o Kettlebell é parte super importante da nossa metodologia, só que a gente associa com outras ferramentas, né? E, de novo, assim, uma coisa não exclui a outra. O importante é que, para a gente lá, o Kettlebell tem muitos benefícios, como eu listei para vocês, e a gente entende que o Kettlebell associado com outras ferramentas, a gente gosta muito da ideia do corpo se movimentar livremente, tem benefícios super importantes e com resultado muito rápido. Então, hoje a escolha foi de falar sobre o Kettlebell e apresentar um pouco a ferramenta. É sempre um prazer falar para o parque, apresentar a aula aqui, poder apresentar o Equipe 3 e participar dos programas do parque. Para a gente é super importante, a gente gosta muito, é de fato um prazer estar aqui no parque. A gente convida vocês, e a gente como Equipe 3, eu, André e o Equipe 3, a entrarem nas nossas redes sociais, curtam lá o Centro de Treinamento Equipe 3, olhem o nosso Instagram, tem bastante coisa legal. E para quem quiser conhecer, relembrando, é na Avenida Ademar de Barros, 1705, no Jardim Maringá. Todo mundo convidado a conhecer e eu agradeço a oportunidade. Tá legal? Obrigado, valeu. Tchau, tchau.